A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da nossa lição bíblica. Eu estou feliz em estar aqui nessa manhã, estou feliz em receber você aqui nessa nossa sala de aula virtual para a gente estudar a nossa lição bíblica. Hoje nós vamos estudar a lição de número 9, crise geracional. Antes da gente apresentar aqui o convidado, que hoje é especialíssimo aqui, mas antes da gente apresentar o nosso convidado, eu queria dizer para você o seguinte, você já sabe ali aquele roteirinho, né? Pegar esse link e compartilhar para o máximo de pessoas que você conseguir nas suas mídias sociais, no seu WhatsApp, Facebook, compartilha esse link para que outras tantas pessoas possam ter acesso a esse nosso programa tão especial aqui, a todos os sábados, um programa de estudo da Palavra de Deus. Olha só, todas as semanas, milhares de pessoas, elas estão aqui conectadas com a gente. Algumas pessoas ficam aqui online, nesse momento aqui com a gente, você que está aí, vai passando aqui nos comentários, mas outras tantas pessoas assistem e participam dessa escola bíblica durante a semana. Isso eleva bastante o número de pessoas participando com a gente. Então, eu queria te lembrar também o seguinte, sabe esse joinha que tem aqui embaixo aqui da tela? Vai lá e dá uma clicada ali no joinha, porque quando você clica no joinha, você está dizendo que esse vídeo, que essa programação, ela é importante para você e você gostaria que outras pessoas também vissem esse programa. Então, essa é a nossa escola bíblica especial. Eu queria te dar um outro recado, que é o seguinte, olha, lembrar você que nós já estamos caminhando para os últimos estudos dessa série de lições bíblicas que está tratando sobre a unidade da igreja. Mas olha, já está disponível e você pode acessar as redes aí, o site da Editora Promessa, para que você possa adquirir a nova série de lições bíblicas, que vai tratar um pouco sobre perguntas difíceis, como responder à luz da Bíblia. Então, você que é estudante da Palavra de Deus, estudante da escola bíblica, fica atento para que você receba a sua lição a tempo de estudar conosco também essa nova série de lições. Amém? Então que Jesus abençoe sua vida e que a gente tenha um ótimo estudo nessa manhã. Bom, o estudo de hoje, estudo de número 9, ele vai tratar sobre crise geracional. E para comentar essa lição, nós resolvemos fazer assim, que não é uma crise, né? Mas a gente quer fazer um contraste de gerações aqui. E o nosso convidado de hoje é o pastor José de Oliveira Neto. E tem que lembrar o Neto, né? Sim, é para aumentar. Famosamente conhecido como pastor Zezinho, né? Consigo. Pastor Zé, o senhor pode dar a sua saudação aí para as pessoas, os nossos alunos que estão conosco aí. Seja muito bem-vindo, para mim é um privilégio muito grande ter o senhor aqui com a gente. O meu privilégio é maior em estar aqui e ter esse contato com tanta gente boa neste Brasil e fora do Brasil, exatamente para um crescimento recomendado pelo Espírito Santo através de Pedro. Nós temos duas vertentes de crescimento que são valorizadas na Igreja Adventista da Promessa, que é crescer na graça e no conhecimento. Nós não aceitamos só crescer na graça, que é uma vertente mais pentecostal, mas queremos sim crescer no conhecimento. E a escola bíblica é um grande momento para isso. E notadamente naquela linha que nós estamos trabalhando nesse trimestre. E hoje, especialmente, estou aqui, sou da geração Baby Boomer, né? E eu vou dialogar com muita gente aí da geração X, da geração Y e até da Z. E uma geração anterior à minha, que é a geração dos veteranos, né? Então, nós vamos entender como é que o Espírito Santo consegue trabalhar toda
diversidade. E eu estou muito feliz em ter sido convidado. Eu agradeço o pastor Samuel, legal. meu companheiro de viagem, Estivemos internacional. na África juntos, né? Com certeza. Nós fomos pacificar o nosso coração lá em Luanda. Foi muito bom. E entender um pouco mais, né, de antropologia lá. E esse conhecimento de antropologia que nós conhecemos lá ou que alcançamos lá também nos ajuda a entendermos o que nós vamos trabalhar hoje. Pastor Zé, o senhor falou da geração, além dos veteranos, o senhor falou da geração X, Y, Z. Alguns estudiosos falam que tem uma nova geração que é os alfa, né? E aí no qual eu incluo meu filho, que nesse momento está assistindo também, que ele não perde nenhum sábado, acorda cedo só para assistir. E é bom que todos saibam que ele ganhou um presente lá em Luanda, que é a complementação do nome dele, O nome do meu filho. Nicolas Ochali. Isso, meu filho se chama Nicolas Ochali. Ochali é uma palavra angolana que eu conto um outro dia para ficar um suspense. Sim, deixa. Vamos avançando. Amém. Crise geracional. Segundo os estudiosos do comportamento humano, eles dão conta de que nós convivemos com pelo menos 4 e alguns já sugerem 5 gerações frequentando os mesmos ambientes e se relacionando. É interessante a gente observar que, há alguns anos atrás, essa trajetória, ou essa transição de gerações, ela acontecia de uma maneira muito clara, né? O avô, o pai, o filho, o neto, tudo isso acontecia de uma maneira muito clara e a gente via esse recorte acontecer, inclusive, na liderança da própria igreja. Hoje em dia as coisas mudaram, estão bastante diferentes. É muito comum, por exemplo, você ter dentro de uma empresa, antigamente o chefe era aquele que era mais maduro, que tinha mais experiência, com mais de 50, 60 anos, esse era o chefe ou o dono da empresa. Hoje em dia é muito comum você encontrar o chefe da empresa, um rapaz aí de 24 anos, 25 anos, uma moça de 24, 25 anos, ou mesmo o dono da empresa ter 20, 22, 24 anos. Isso é um recorte da sociedade que também é vivenciado na igreja. Se você observar a sua igreja local, você vai ver que existe um número grande de pessoas de diferentes gerações. O nome que é dado a isso, e por que chama crise geracional, é porque colocar no mesmo ambiente essas várias gerações com pensamentos diferentes, cosmovisão diferente, ideias diferentes, gostos diferentes, isso acaba gerando uma grande crise. Só que, pela palavra de Deus, hoje nós vamos estudar como lidar com essa crise, já que nós estamos falando sobre a unidade cristã. Então vamos lá, pastor Zé. A unidade, ela vai se deparar com esse fenômeno geracional, né? Como eu disse aqui, diferente de outros tempos, né? A tecnologia e o avanço da informação coloca dentro de uma igreja diferentes gerações. E elas estão ativas dentro da igreja. Não é que uma está paradinha e a outra está trabalhando. Não, todas elas estão ocupando espaços dentro da igreja. E, automaticamente, eles possuem diferentes gostos, diferentes modos de ser e etc. Deixa eu te fazer uma pergunta, pastor Zé. A igreja, ela deve ser multigeracional? Ela não só deve, como ela é. Se ela é casa de oração para todos os povos, ela também é casa de oração para todas as gerações. Então, esse que é o grande desafio dos intérpretes do pensamento do Espírito Santo, que é promover unidade nessa diversidade. Nós temos que mostrar competência, e nós vamos ver muito bem isso na Igreja Apostólica e até no Antigo Testamento, pastor Samuel. A própria palavra, ela congrega, ela é um ponto de convergência.
houve um momento no qual Esdras ficou lendo de manhã até o meio-dia, e no tempo de Neemias, né, na liderança de Neemias, e o povo ouvia como se fosse uma só pessoa. Quantas gerações estavam ali, mas eles ouviam como se fosse uma só pessoa, diz o relato. E nós temos esse desafio, né? O desafio da unidade, que é o desafio da nossa série de lições, a unidade na igreja. Agora, temos que entender essas nuances de cada uma dessas gerações, mas que ela é multigeracional é inevitável. O senhor acha, o senhor sabe que eu vou dar uma fugida às vezes dos roteiros aqui, porque eu sei que o senhor é profundo no conhecimento, então a gente vai dar uma explorada, né? Mas o senhor acha que essa também foi uma estratégia de Deus para alcançar todos os tipos de pessoas que poderia haver? Com certeza, com certeza. A gente vai ver Paulo dizendo que se fez de diversas maneiras para ver se ganhava alguns, né? Precisa ser muito polivalente, o líder precisa ser polivalente, mais do que em qualquer outra época, né? Nós falamos inicialmente aí sobre eu falei de 4 gerações, mas o senhor falou de uma geração que está surgindo, que é essa geração alfa. Então a gente tem que dialogar. A palavra de Deus estabelece estratégias para alcance dessas gerações, todas essas gerações. E é lógico, é uma estratégia de Deus mesmo, até porque a gente tem uma tendência a valorizar muito mais a forma do que a essência. Sim. E quando a gente vai trabalhar com essa multiplicidade, a gente tem que entender que a essência tem que ser mantida. A forma não é o principal, né? Exatamente. A forma não é pelo que lutamos, digamos Isso. assim, né? Possivelmente nós estamos aí juntos nessa escola bíblica com algumas pessoas que têm dificuldades para entender. Eu sou de um tempo de escola bíblica, nós estávamos brincando aqui agora há pouco, né? Com campainha, fui superintendente de escola bíblica, com campainha. Eu também fui. Aliás, era uma espécie de um poder, assim, aquela campainha, né? Você todo mundo parava na hora, né? Exatamente. E a ata, né? A ata e as observações para a ata, inclusive, né? Sim, sim. Isso era uma maneira de comunicar naquele tempo. Hoje, o pastor Junildo da Silveira, ele falava de um kit para você começar uma escola bíblica. Você tem que ter uma toalha, você tem que ter um vaso com flores, sim, uma campainha. Então, e você passa lá na gráfica, pega uns cartões para levar. Então, esse era o kit. Era o kit escola bíblica. Kit superintendente, né? E hoje os nossos queridos estão olhando para nós aqui e falam, peraí, não estou vendo aí, tá? Cadê a campainha aí, pastor Samuel? A campainha não aparece aqui porque tem um diretor ali que ele fica, já deu tanto tempo. Pastor Zé, olha só, a gente olhando para a Bíblia, a gente percebe assim claramente que o povo de Israel, eles viviam ou vivenciavam, né, com diferentes gerações. A gente observa isso claramente na Escritura, né? Aparentemente, quando nós olhamos para a Bíblia, nós observamos e vemos que isso dava muito certo, estava dando muito certo, dava muitos bons frutos, né? E quando a gente relaciona esse tempo de Israel com o tempo de hoje, a gente percebe que hoje nós temos algumas crises muito mais aprofundadas. A começar, eu emendo aqui, pelo próprio relacionamento familiar, que às vezes é quebrado, né? Aquela coisa do pai que ensina o filho, que vai ensinar o filho dele. A gente tem muito esse tipo de coisa quebrado e automaticamente você tem gerações que surgem. Eu vou dar um exemplo aqui para o senhor. Os estudiosos, né, da sociologia, eles dizem que
os nascidos na década de 80, eles são os nascidos, eles chamam de década perdida, né? Aqueles que nasce ali aquele período ditatorial ou de regime militar, e aí termina esse regime, e aí eu, por exemplo, que nasci nessa geração, então eu pego um pedaço ainda nesse regime, até aquela coisa de não pode, é isso, é aquilo, tem horário, tem aquilo outro, de repente, tá tudo liberado. Não tem mais problema nenhum com isso, você pode sair de noite na rua e tal. E aí era muito comum assim, a gente ficar absolutamente perdido, porque a gente não sabe o que faz, porque você está acostumado com um tipo de vivência, mas agora você tem uma nova maneira para viver, né? Você está mais livre, mas você não sabe o que fazer com isso. Isso, Pastor Zé, é muito diferente de quem nasceu na década de 90. É uma das gerações mais livres que existem, a década de 90. Né? Agora, aí eu estou falando obviamente de um contexto assim, histórico, sociológico, mas às vezes dentro do próprio relacionamento familiar, o senhor não acha que há algumas quebras quando a gente pega esse exemplo de Israel, né? Algumas quebras que criam conflitos, ou conflitos até internos mesmo nas pessoas, e automaticamente elas não conseguem lidar umas com as outras. O mais velho não consegue lidar com o mais novo sem que passe por agressão. O mais novo não consiga lidar com o mais velho sem que enxergue um opressor, coisa desse tipo. Isso dentro da igreja também? A estratégia é de pai para filho, né? Nós tivemos uma comunicação oral durante muito tempo. Nessa comunicação oral, logicamente que tem uma predominância, né, do patriarca, que vai... Aí a gente vai entender as menções no próprio mandamento lá, que diz até terceira e quarta geração, sim, porque existe uma predominância, uma liderança de um patriarca, né? E uma geração comunicando a outra geração. Isso é um princípio. Como uma geração comunicar a outra geração é um princípio. Só que nós não podemos nós precisamos quebrar um paradigma. Esse é o quê? Uma geração comunicando a outra geração. Certo. Eu sou da geração Baby Boomer, eu tenho competência para comunicar para a geração X, que é da minha filha. Logicamente que comuniquei também a geração do meu filho, que é a Y. Mas a estratégia de Deus, porque Deus é um Deus muito ser social, Ele não jogou assim, ó, se virem aí. Ele é relacional, né? Ele é relacional. Então, só que hoje, uma geração para falar para outra geração não quer dizer especificamente, o princípio está mantido, mas a forma de acontecer isso é diferente. Então, como o da geração X vai comunicar para a Y? Hoje nós estamos esbarrando com um grande problema, que a geração Y não conseguiu comunicar para a geração Z. E nós estamos vendo aí que é uma das gerações mais complicadas, inclusive em nível eclesiástico, é a Z. Me perdoem, queridinhos e queridinhas da geração Z, mas o pessoal está procurando aí uma linguagem certa, né? Como diz o nosso querido Tim Keller. Tem uma observação, pastor Zé, nessa sua fala, que esse acontecimento de uma quebra de sucessão, uma quebra de transferência, também pode ter se dado pelo fato do seguinte, por exemplo, só lembrando aqui os irmãos, nós estamos falando sobre as diferentes gerações, nesse recorte sociológico, digamos assim, que é a geração... Na nossa lição começa com a geração bebê, né, que é os Baby Boomers, né? Baby Boomers, aí nós temos a geração X, a geração Y e a geração Z, né? Para trás dos Baby Boomers nós temos os veteranos, chamados veteranos, né? E por que chama Baby Boomer, né? Porque por causa da guerra, né? Então nós estamos falando aí do final da década de 60. Reposição. Né? Exatamente. E aí, o que acontece? Dos veteranos para os Baby Boomers, havia um lapso muito grande de tempo. Dos Baby Boomers para os
os X, também há um espaço grande, assim, são quase 30 anos ali no recorte, né? Mas do X para o Y começa a diminuir o espaço, né? Quando chega do Y para o Z, nós temos um recorte ali de 10 anos, alguns colocam 15 anos, né? Então veja, isso está acontecendo muito mais rápido, né? Muito mais rápido essa transição. Então também pode ter sido essa, não deu tempo de uma geração entender o que a outra já foi, acabou, né? Mas a questão é o seguinte, que uma geração comunicará a outra geração. Essa é a estratégia que o Espírito Santo passa, né? Mas essa comunicação para a outra geração, ela tem que trabalhar muito com referencial. Agora, nós vemos um avanço, né? A própria profecia bíblica e escatológica, inclusive, né? De que a ciência se multiplicaria. Então, hoje, nós estamos com um problema de que essa geração anterior seja considerada uma referência para essa nova, porque a nova tecnologicamente está na frente. Está na frente, sim. Meu neto brinca com 2 anos e meio, ele brinca com o celular. O meu menino tem 1 ano e 3 meses. Ele pega o celular e é certinho, assim, ele passa os dedos certinho. E aí você tem aquele negócio da digital aqui no celular, ele faz igualzinho com o dedo dele, igualzinho. E fica cutucando lá, porque a tela não abre para ele, né? E ele vê a gente fazendo aquilo e é fácil, para ele é fácil, né? Qualquer pessoa mais antiga teria uma certa dificuldade, né? Então, eu estou à vontade para falar, né, sobre isso, né, porque tem algumas pessoas que gostariam que a forma fosse mantida, não tem condição de manter a forma. A essência, nós temos uma obrigação com Deus de manter a essência. É inalterável. Inalterável. Agora, a forma não adianta, até porque a própria Bíblia vai anunciar antecipadamente. A ciência se multiplicaria, né? Lógico que tem um monte de coisa com a ciência se multiplicando, tem o amor de muitos esfriando, a iniquidade se multiplicando, então é muita coisa junta. Mas nós temos que entender, nessa multiplicidade, pastor, eu já fiz no mesmo dia unção para idoso, fiz a apresentação de criança e no mesmo dia fiz um casamento. Eu ministrei um casamento. Isso é as gerações, o fervilhar das gerações, né? Pois é. E aí você tem que ter uma comunicação para cada uma dessas gerações, né? E é interessante esse recorte que o senhor faz dessa ideia, né? Você transita, uma criança nasce, é uma festa, né? Alguém doente, no mínimo, é sinal de preocupação, né? Sim. Quando alguém morre, é o luto mesmo que toma conta do nosso coração, né? O casamento também é uma celebração de alegria, né? Isso. E não dá para você ir com vamos usar a linguagem do Eclesiastes, não dá para ir com a mesma roupa em todas essas atividades. Com certeza. Então, essa questão de contextualizar, ela é muito importante para lidar com esses conflitos, né? Com certeza. Pastor Zé, olha só, no Novo Testamento, a gente percebe claramente que há diferentes gerações juntas ali, né? Como que nós podemos relacionar esse fato do Novo Testamento, de diferentes gerações, e as dificuldades que nós enfrentamos hoje nas igrejas locais, por exemplo, né? Parece que no Novo Testamento havia um convívio muito mais, vamos dizer, amigável, né? Mais comprometido, talvez até de troca mesmo de experiências. E nós vemos ali Paulo, por exemplo, instruindo, né, Timóteo sobre as pessoas mais velhas na igreja, mas ele dá instruções, por exemplo, para os homens mais velhos, as mulheres mais velhas. Como que a gente consegue relacionar isso que acontecia lá e
e essas situações ou realidades que nós enfrentamos hoje numa igreja local, por exemplo. O senhor tem uma vasta experiência com igreja local. O senhor já foi pastor de diversas igrejas 17. locais, né? E aí, assim, o senhor pode dar essa resposta bíblica, mas depois eu quero dar uma puxadinha na sua experiência aí para entender um pouco também. Nós temos um parceiro, né? O Espírito e a noiva, né? O Espírito Santo é um parceiro da noiva. Os dois vão cantar um dueto. A peça mais linda do universo, que é Maranata. O Espírito e a noiva vão dizer, vem. E então é o Espírito que dá algo chamado koinonia, que é parceria, comunhão, distribuição. Então é Ele que faz todo mundo convergir para Jesus. Então, Jesus, sendo o centro, dá para administrar muito bem, eu diria. Bem, assim, quando existe uma forte atuação do Espírito Santo, essa diversidade que existe. Nós vamos lembrar que no início da Igreja Apostólica havia o pessoal, os gentios, para se enturmar com os judeus, inclusive questões de cosmovisão, helenismo com judaísmo, essa questão toda que estava ali. Então tinha valores diferentes, cosmovisões, sistemas de valores diferentes, mas eles conseguiam. A narrativa de Lucas, que com toda certeza é um médico, mas também entende muito bem de sociologia, ele diz que eles conseguiam, era uma alma do povo. Tudo em comum. Tudo, né? Em comum. Comum vem de como um, né? Como um. E a gente, quem consegue fazer isso é o Espírito Santo. Só dá para fazer isso, pastor, com uma ação muito forte do Espírito Santo dentro da igreja. Então o senhor está me dizendo que essa unidade que havia no Novo Testamento, ela pode ser vivenciada hoje, desde que haja uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Com certeza. Ele agiu lá, ele age aqui. Com certeza, né? A gente precisa, assim, deixar menos ortodoxa a bênção apostólica, que ali é uma questão funcional, né? Sim, a graça do Senhor Jesus, que tudo começa com a graça, né? A graça do Senhor Jesus nos leva ao amor do Pai, que nos leva à comunhão do Espírito Santo. Então, o maior construtor de pontes do universo é o Espírito Santo. Espírito Santo, né? Ele derruba muros e constrói assim, pontes que a gente não pode entender, né? A gente vai ver no Novo Testamento. Lógico que ainda tem alguma diferençazinha assim entre Paulo e Pedro, né? Em Gálatas vai aparecer algumas coisas assim, mas sociologicamente, antropologicamente e psicologicamente a dificuldade entre uma pessoa do perfil de Pedro e com Paulo chegarem a se entender, porque eles fizeram algumas coisas muito boas juntas, era muito difícil. Isso é só uma amostra do que Deus fazia. Que Deus faz, né? Lógico que em algum momento o próprio Espírito Santo ele vai fazer o seguinte: eu vou dar uma segurada aqui, não vou deixar ele dar tanta liga. Aí eles se separam, João Marcos. Sim. Então ele faz isso, porque ele administra isso tudo. Ele é o maior interessado, até porque ele é quem ornamenta a noiva para as bodas do Cordeiro. Deixa eu dizer aqui, meus irmãos, aqui está presente aqui o pastor Zé de Oliveira, que é um baby bummer, né? Baby bummer. Eu acho que eu sou um Y, né? Eu não sou X, eu sou um Y ali, mas eu estou muito sofrido porque o ano que eu nasci fica meio na convergência, assim, né? Mas eu sou um Y, eu gosto de ser Y. Só que nós também temos aqui o pastor Zé. O senhor está com quantos anos mais ou menos de ministério, pastor Zé? De tempo integral, 32. Tempo integral, 32. Eu tenho 8. Então eu queria saber o seguinte:
De vez em quando, alguns irmãos que estão aí estudando com a gente, eles colocam assim, olha, é muito legal quando vocês colocam a experiência de vocês, o que viveu, porque exemplifica muito melhor. Nesse tempo do senhor, assim, eu só tenho 8 anos, então o meu recorte é bem menor. O tempo do que o senhor tem de ministério ativo na igreja, cuidando de gente, envolvido com a vida e com a história de pessoas. O senhor acha que o conflito geracional de algumas décadas era diferente do conflito geracional que nós temos hoje? Com certeza por causa do sistema de valores, né? Houve uma ênfase, eu não sei se todos notaram o termo que o pastor Samuel colocou, que é a questão de cosmovisão, que é o sistema de valores. Os nossos sistemas de valores vão mudando. Quando a gente entende e atende a palavra de Deus, o valor maior é o ser. Em segundo lugar está o estar e em terceiro lugar está o ter. Agora, quando você pega um tempo onde as pessoas, o ter fica a prioridade máxima, aí fica difícil de entender, porque a palavra nos leva para a valorização do ser. Aquilo que Maslow falou dos 3 níveis de necessidades. Necessidades casuais, que são as necessidades da nossa bios, do nosso corpo. As necessidades críticas, que são as necessidades da nossa alma, e as necessidades cruciais, que são as necessidades do nosso espírito. Agora, quando você tem um problema, pastor Samuel, é o seguinte: a igreja precisa voltar a formar. Porque o papel correto é mídia informar e igreja formar. Parece-nos, não sei, assim, a gente tem que confessar que nós cochilamos em algum momento e a mídia começou a... A mídia está formando mais, né? Formando. Ela está formando. E aí nós temos exatamente esses problemas. Por quê? São choque, não é simplesmente eu ter nascido em 1953 e você ter nascido em 81. Em 81, você nasceu no mesmo ano do meu filho. Você tem, então, nós não é simplesmente, mas houve uma mudança, uma transição em termos de cosmovisão. Um sistema de valores. Em 30 anos, antes, em 30 anos, se mudava muita coisa, né? Hoje nós temos alterações em 5 anos, em 7 anos. Né? Pois é. Então, vejam, por que é Baby Boomer? Você começou, pastor, a falar sobre a reposição. Eu ainda peguei o tempo da dispensa. O tempo de guardar açúcar, porque poderia faltar óleo. Eu tinha, na minha casa sempre teve um lugar bem construído para guardar lá um saco de arroz, um saco de feijão, óleo, essas coisas básicas. Lembrando aqui o nosso estudante, é que se você não está familiarizado com essas datas, esse é um período de guerra. Né? Nós temos ali a Primeira e a Segunda Guerra que está ainda com as suas consequências, né? A Primeira e Segunda Guerra que vem ali de 1940 para frente, ali, mas as sequelas dela ainda ficou, mas nos Estados Unidos a gente tem a implosão da guerra do Vietnã, que foi uma guerra que matou muita gente, né? Ceifou muita gente e prejudicou o mundo inteiro. Né? Então, os filhos, numerosos, nós somos 12 irmãos, né? Nós somos 12 irmãos, então tem que colocar bastante comida, tem que armazenar, tem que pensar nos filhos e tal. E sempre tinha antes, que era a ideia da poupança, mesmo financeira, depois veio. Aí depois começou a ideia de você gastar por conta. Olha a diferença de quem antes guardava, armazenava, que fazia uma manutenção preventiva. Agora você tem uma outra geração bem à frente fazendo só manutenção corretiva.
quer correr atrás com um cartão de crédito, essas coisas todas. Vejam quantas nuances existem nisso tudo. O princípio de necessidade, eu até brinco assim, quem nasceu assim depois de 94, 95 no Brasil, ele não sabe o que é necessidade mesmo, né? Sim. Você ia ao mercado, por exemplo, você vai no mercado, o negócio custa X valor. Aí você volta em casa para falar para a mãe quanto era, quando você volta para a mãe dar o dinheiro, você volta para buscar, o dinheiro já não dá mais porque já aumentou. Inflação, né? Galopante. Galopante. Então, assim, é uma geração que, de fato, não conheceu essas coisas. E essa mudança, eu queria tentar frisar essa ideia que o senhor coloca aqui, da mudança de valores, né? Eu chamei de cosmovisão, o senhor chamou como é que é? Conjunto de valores, né? O sistema de valores. Sistema de valores. O senhor acha que esse sistema de valores, ele é muito diferente hoje do que era há 20 anos, por exemplo? É por causa que a mídia está formando. Se a igreja tem um padrão bíblico, que é a valorização, acima de tudo, do ser. Que são atendimento nas necessidades cruciais. Mas agora você tem uma mídia que, até por questão de patrocinar todo o sistema dela, ela precisa valorizar o ter. Valoriza o ter. Então hoje você já compra uma calça que precisa ser substituída, porque você já compra uma calça rasgada. Verdade. Porque se instalou a sociedade de consumo. Sim, sim. Então, isso vai... o problema é que as pessoas têm dificuldade para entender isso. Elas acham que aquilo que a mídia coloca é realmente uma verdade. E, na realidade, não é. Quantos interesses que existem por trás disso trás, tudo. Né? Isso tudo. Pastor Zé, o senhor acha... Não, vou mudar aqui. Eu vou afirmar, várias gerações, as diferentes gerações, elas precisam ser alcançadas pelo Evangelho. Cada geração, obviamente, ela vive um contexto muito particular, né? Eu lembro, por exemplo, da minha adolescência e eu sei das dificuldades da adolescência, embora os adolescentes de hoje vivam de maneira diferente das que eu vivi. Mas eu sempre digo aqui, eu sempre passo um pano aqui para os adolescentes, eu sempre digo que eu sou bastante complacente com o adolescente, bastante preocupado com o adolescente, porque eu fui um adolescente problema, eu fui problemático, eu fui um estresse na igreja, né? Mas graças a Deus, a misericórdia de Deus colocou pessoas que por meio do Evangelho, alcançaram o meu coração, né? Então, as diferentes gerações, elas precisam ser alcançadas pelo Evangelho. Agora, como que a igreja pode trabalhar, pastor Zé, para alcançar as diferentes gerações? Para que eu fui pastor numa igreja que eu sempre dizia assim, sempre que eu apresentava uma criança, eu dava uma responsabilidade tríplice para os pais, né? Que você tem que ensinar essa criança a amar a Deus, a amar a igreja e amar o pastor, né? E aí o pessoal achava que era brincadeira isso, que era tiração de sarro, mas olha só, na verdade são valores, né? Dos quais outras coisas vão se alinhando. Porque se você ama a Deus, o tipo de vida que você vai levar, ela se encaixa no padrão de Deus, na vontade de Deus, né? Então, sabendo que as diferentes gerações precisam ser alcançadas, o que a igreja pode fazer e deve fazer para que esses gaps, né, essas lacunas, elas deixem de existir, como mesmo o senhor falou da geração Y para a geração Z, por exemplo. O que nós podemos fazer para alcançar essas gerações com o Evangelho? Na realidade, hoje a igreja ela tem que entender, tem que ter um discernimento muito forte. Quando você fala, pastor, que foi uma pessoa que deu problema, eu conheci um pouco da sua juventude, mas você nunca foi um rebelde, você foi um revolucionário. Então,
E é esse discernimento que a gente tem que ter dentro da igreja. Quem é rebelde? Porque esse pessoal novo, você vai ter quem é rebelde, quem é revolucionário. E você vai ver na Bíblia. Jesus foi um revolucionário, João Batista foi um revolucionário. Então você tem que entender, esse pessoal novo que é revolucionário é um potencial, lógico que precisa lapidar, precisa dar uma parada nas arestas e tal. Agora, o rebelde aí é mais complicado. E isso é uma primeira questão que a gente tem que trabalhar. Então, quem discernimento, esse menino é rebelde ou ele é revolucionário? Se ele é revolucionário, vamos ajudá-lo a ser um abençoador, né? Então, a gente trabalha nessa perspectiva. Agora, a igreja ela não pode abrir mão da essência. E da palavra, assim, da forma, aí ela tem que realmente, todos hão de convir, queridos e queridas alunos da escola bíblica, que nós mudamos a forma de uma maneira assim, agradabilíssima, trazendo essa reflexão, a partir desse modelo de escola bíblica que estamos tendo. Então, isso é muito importante. E o que está acontecendo não é por causa da lição, já estava acontecendo há algum tempo aqui, porque nós queremos alcançar toda essa multiplicidade, essa multigeração, nós temos que alcançar. Então, a escola bíblica ela precisa pensar em alcançar essas mentalidades diferentes, mas sem perder a essência. A essência é inegociável. São os valores, né? Os valores é aquilo que a gente não negocia, passa geração, vem geração, passa geração, mas os valores são os valores do reino de Deus, né? Os Exato. valores do Evangelho, esses valores são inalteráveis, né? Exatamente. Agora, a cor da moda hoje, ela não é a cor da moda amanhã, né? O tipo de música que por exemplo, eu não sei, eu conheço um pouquinho das músicas que o senhor ouve, mas provavelmente elas são diferentes das músicas que eu ouço. Com certeza. Né? E não significa que essencialmente aquilo que a gente ouça não tenha valor, né? Essencialmente tem valor, mas há um recorte geracional diferente, né? A gente enxerga muito isso, né? O gosto musical, o gosto para roupa. O senhor comentou agora há pouco, né? Que hoje já compra a calça rasgada, né? Mas hoje, graças a Deus, eu não tenho mais isso. Mas quando eu era mais novo, era um sonho comprar uma calça. A gente comprava a mãe comprava a calça boinha, a gente esfregava pedra nela para rasgar, porque, né? Era para fazer parte daquela. Só que às vezes, pastor Zé, algumas pessoas elas confundem uma calça rasgada, uma calça com um cortezinho, com aquilo que é essencial, com o valor essencial. E aí, às vezes, a gente acaba focando e vamos dizer assim, medindo forças por causa de algo assim, superficial. E deixa eu dizer uma coisa para você. Uma vez, conversando na igreja, os pais me chamaram para conversar com o filho, que é um menino mais novo, um adolescente, e o adolescente queria pintar o cabelo, né? Queria pintar o cabelo. E, assim, mas não é pintar assim de loiro, não, ele queria pintar de vermelho o cabelo, né? Ele tinha por volta de uns 14, 15 anos e os pais estavam em desespero a ponto de ligar para o pastor e ir lá. Então vai, conversa daqui, conversa de lá. Aí eu lembro que nessas situações, pastor Zé, eu não dou solução, eu não digo o que é o que não é, eu levo a reflexão, né? Mesmo porque um adolescente de 13, 14 anos, ele está debaixo da autoridade dos pais dele. Mas eu fiz a seguinte pergunta para os pais. Ele tem 14 anos, essa é a idade do cabelo ficar avermelhado. Já imaginou ele com 40 anos pintando o cabelo? 50 anos ele dizendo assim, vou pintar meu cabelo agora porque o meu pai não deixou quando eu era mais novo. O que eu estou dizendo com isso? Não estou falando que é para pintar ou deixar de pintar. O que eu estou dizendo com isso é o seguinte, existem crises que elas são diretamente ligadas a uma fase da nossa vida.
e que às vezes dura uma semana, e aquilo se resolve, né? Agora, se isso não é essencial, pastor Zé, se isso não é um valor essencial, ou seja, se aquela atitude, se aquilo que vai ser feito não contraria o evangelho, não contraria o reino de Deus, etc., isso passa com uma rapidez incrível. Mas aí entra aquela questão que o senhor falou, né? A questão do rebelde, né? E quantos rebeldes não são alimentados por conta de situações que não são essenciais ao evangelho, né? Às vezes você está com exatamente esse discernimento. Ele é um revolucionário e está querendo pintar o cabelo. Ô meu filho, vamos conversar. Qual a motivação que está por trás disso tudo? Não, eu quero fazer alguma coisa diferente, tenho um desejo. Isso é uma coisa legítima. É uma inquietude. É uma inquietude. Agora, falou, não, eu quero porque eu vou... Vou esfregar na cara do presbítero. Já é o primeiro, é o presbítero, né? Então, essa aí já é rebeldia. Eu sempre expliquei, pastor Zé, assim, eu até por conta da minha idade, eu sempre fui mais próximo, sempre fui bem próximo, não mais, mas bem próximo dessa geração mais nova, e as perguntas são sempre assim, pastor, é pecado? E em várias situações, eu tenho que dizer claramente, meu filho, isso aqui não é pecado, mas senta aqui, vamos conversar. Por quê? E vamos nos porquês, né? O método socrático, né? de diálogo, né? Vamos lá, perguntas e perguntas e perguntas. Aí você descobre o seguinte, assim, ó, você não quer isso por uma decisão pessoal sua, você quer mostrar que você pode fazer, você quer mostrar que o outro não tem domínio sobre você. E aí, às vezes, bota o pastor de bucha de canhão, né? Porque ele quer dizer assim, eu falei com o pastor e ele disse que podia, né? Então veja, aí é quando a rebeldia ela começa a aflorar no coração, né? E a rebeldia, ela é alimentada também, né, pastor Zé? Ela começa pequenininha, mas ela cresce e cresce bastante, né? Deus disse para Israel assim, eu te levei para o deserto para ver o que estava dentro do teu coração. Exatamente. Então, o que Deus quer saber? O que está dentro do coração das pessoas? O que está no coração? Às vezes, uma pessoa está vestida de santarrão, né, com a indumentária de santo, mas a motivação que está dentro do coração dela é reprovável, né? Então, o que existe no coração, a gente tem que entender. Nesse conflito de gerações, eu vou lhe falar algo aqui, pastor, numa liderança. Um menino, ele chegou. Hoje a gente está numa mudança, né? Houve uma quebra. No princípio não foram quebrados nunca dentro da Igreja Adventista da Promessa. Foram quebrados paradigmas. Nessa quebra de paradigmas, hoje nós não teríamos esse tipo de problema. Mas nós fomos apresentar um projeto que precisava que todo mundo se aparecesse realmente de uma forma, com aquela indumentária que o consciente coletivo promessista admitia. E um dos meninos estava com uma correntinha. Aí eu fui conversar com ele, ele falou, eu preciso conversar com você sobre essa correntinha. Ele falou, se você disser que é pecado, eu não aceito. Ele era filho de pastor, né? O pai dele tinha dito que não. Já tinha explicado. Falou, mãe, eu não vou falar isso, eu vou pedir para você, eu sou teu amigo, se eu te pedir, você tira? Ele falou, tiro. Tiro agora, tirou na hora. Estou tirando porque você está me pedindo. Então, tá bom. Então você vai vendo... A credibilidade, né? Exatamente, são situações. Aí quando as pessoas deixam de agir e passam a reagir, aí elas começam a fazer besteiras. Isso tudo está nessa questão multigeracional. A reação é um perigo, né? Um perigo. A reação é um perigo. Pastor Zé, nós estamos caminhando aqui. A gente ficou 10 dias, né? A gente ficaria aqui o dia inteiro conversando, mas a gente, quando olha para a Escritura, a gente percebe, pastor Zé, claramente que há uma sucessão de gerações. Moisés, por exemplo, ele transfere a
a sua autoridade, a sua liderança é transferida para Josué, que talvez tinha metade da idade de Moisés, né? Josué. A gente tem outras realidades, o próprio rei Davi, que transfere para o seu filho mais novo ali. O povo de Israel tinha muito isso, né? A transferência né? Você tem Jacó que está... Isaac que está transferindo, né? Abraão transfere para Isaac, Isaac está transferindo para o seu filho, né? Então a gente percebe claramente que há uma transferência, porque até a volta de Jesus a igreja não para, a igreja continua. Sim. Né? E Deus, o Senhor de fato usa homens e mulheres, e eu gosto daquele texto de Atos falando sobre Davi, ele diz, Davi serviu a Deus na sua geração, Sim. Descansou e com seus pais ele foi sepultado. Né? Então isso dá um recorte para a gente, de que a gente tem um recorte de vida útil. E dentro dessa vida útil há uma responsabilidade da gente transferir, né? Transferir autoridade, transferir liderança e etc. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a seguinte expressão, que inclusive está na nossa lição bíblica, né? Os mais velhos precisam passar o bastão para os mais novos. Né? Está aqui o senhor, um pastor com mais de 30 anos, está aqui eu, um pastor com quase 8 anos, né? Então aqui nós já temos um recorte aí de pelo menos 2 décadas. Mas como que a gente consegue, pastor Zé, fazer essa sucessão de liderança sem que haja conflito? O pastor mais velho transfere para o pastor mais novo, mas o presbítero mais velho transfere para o presbítero que é mais novo, e nós vamos transitando gerações e a igreja de Jesus continua avançando para a glória de Deus e alcançando, cada um servindo e honrando a Deus na sua geração. São vários pontos, pastor Samuel, que a gente tem que levar em conta. Primeiro, a questão do chamado. Você vai ver que não é um filho mais velho de Jessé que tem o chamado. Sim, sim. E é o menino lá que está mal cheiroso lá cuidando. Que o mau cheiro é o cheiro de ovelha que os pastores precisam ter, exatamente. É esse. E ali Deus responde claramente para Samuel. Eu não vejo como o homem vê. Por que Deus não vê? Deus vê quem tem chamado. Paulo diz, ninguém despreze, diz para Timóteo, ninguém despreza a tua mocidade. Ele deve ter certeza que alguma carteirada assim, de idade deve ter sido dada para Timóteo. Para ele falar isso, uma pessoa mais velha deve ter dado, um ancião, dando uma carteirada no menino. Mas quem tinha um chamado para pastorear era Timóteo. Então a gente tem que entender isso. Qual é o problema de Moisés passar para Josué? Você vai ver que Deus vai agindo, ele muda de Oséias para Josué. Existe uma alteração. Sim. E ele se encaixa, porque Oséias, Oxé, quer dizer salvação, mas Deus estava precisando mostrar libertação, e Yehoshua é libertação. Então ele era a pessoa chamada naquele tempo. E Moisés entende isso, e nós temos que entender isso. Eu fico felicíssimo em ver essa diferença. Você exalta, assim, você não é que você exalta, você coloca em evidência a nossa diferença. Né? Mas nós trabalhamos juntos, internacionalmente, e não existe diferença. Por quê? Porque existe alguém que estabelece tudo para nós, que é o Espírito Santo. O essencial não se altera, né? Exatamente. Nós lutamos numa mesma frente e buscamos um mesmo ideal, né? E se tiver que ser um menino, eu me lembro de reis que foram crianças, né, dentro de Israel. Josias é um exemplo. Então nós temos que entender que não é a idade, mas é o chamado. É o chamado de Deus. Se é o chamado, e nós estamos muito felizes aí com uma geração nova de pastores que está surgindo. Viu? Eu sei que não está no script,
Mas eu estou muito feliz com essa geração nova de pastores surgindo, como é o seu caso, o caso do pastor Eleilton, gente nova surgindo. E se nós entendemos que isso é chamado, se o Espírito Santo está nos dando a evidência, por que ficar assim, hesitando em fazer a transição? Tem que ser feita a transição mesmo. E ficar muito feliz com o que aconteceu. Afinal, nós lutamos para isso. Eu digo para os meus filhos, vocês são meu sentido de vida. Então, eclesiasticamente, está da mesma maneira. Amém. Meu irmão, minha irmã, nós estamos chegando ao fim do nosso estudo aqui dessa manhã. Estudamos um pouquinho sobre esses conflitos geracionais. Deixa eu te dizer uma coisa, os mais novos, eles não vão acabar com a igreja. Sabe por quê? Porque ninguém acaba com a igreja. A igreja é sustentada por Jesus Cristo, nosso Senhor, é por meio do seu Espírito que a igreja é mantida, sustentada, e a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Agora, você quer ver um desafio interessante? Você que é um irmão já de bastante tempo, muitos anos, que tal você encontrar um jovem promissor na sua igreja e você se aproximar dele, e você incentivá-lo, e você ajudá-lo a ser um homem de Deus, ajudá-lo a ter vida de oração. Pastor Zé, vida de oração, as pessoas acham que o cara dorme e acorda e ele é um John Wesley da oração. E não é, vida de oração, ela é desenvolvida, mas ela pode ser influenciada. Com Existem certeza. muitos irmãos e irmãs na igreja que são preciosos e que às vezes eles ficam escondidinhos lá no canto, mas eles poderiam ajudar novas gerações a amar a Deus, a amar a igreja de Cristo, a desenvolver os seus dons, os seus ministérios. Olha, é um desafio que eu coloco. As mulheres que estão nos assistindo e você de vez em quando fica falando assim, eu não sirvo para mais nada nessa igreja porque eu não tenho... Não, você serve para muita coisa. Inclusive a palavra de Deus, ela orienta certinho. Você pode liderar processos que pode mudar a história de outras tantas, de meninas na igreja, podem ser mudadas. Paulo, quando fala a Timóteo, ele diz para as irmãs mais velhas ajudarem as mais novas. Com certeza. Né? Os irmãos mais velhos ajudem os rapazes mais novos. Isso é uma missão que Deus nos dá, isso é uma dádiva que Deus entrega a você. Crise geracional existe? É lógico que ela existe. Mas nós vimos aqui, nessa nossa conversa, que ela pode e deve ser vencida. E como? Como o pastor Zé falou, primeiro na ação, no poder do Espírito Santo, é na força do Espírito Santo. Nós vamos vencer na força do Espírito Santo. Mas segundo, pastor Zé, há uma intencionalidade. Com certeza. Pessoas mais velhas se aproximando de mais novas, pessoas mais novas se aproximando de mais velhas, com respeito, com atenção. Olha, deixa de ser arrogante. Eu falo para os mais novos, né? Deixa de ser arrogante. Você não sabe tudo. Mas, meu irmão, o apóstolo Paulo fala para Timóteo que nós deveríamos admoestar os irmãos mais velhos da igreja como se fossem pais. Vocês têm muita experiência, os senhores têm muita experiência, mas vocês precisam se entregar a isso. O que é que Deus está entregando na sua mão? De repente Deus está colocando aí o novo líder que vai levar a igreja adiante, que vai levar a juventude adiante, e você é o responsável em inflamar o coração dessa nova pessoa com amor por Deus, pelo amor pelo Evangelho, com amor pelo reino de Deus. Eu acho que esse é um desafio que todos nós precisamos assumir diante de Deus. Amém? Pastor Zé, queria que o senhor orasse para a gente, encerrando esse nosso momento de estudo. Amém. Senhor, nós tratamos hoje de uma situação que é proporcionada pela dinâmica da vida, mas também é proporcionada pela dinâmica do Teu maravilhoso Espírito Santo nesse organismo que é a Tua igreja.
se nós tratarmos do que tratamos com uma visão organizacional, nós teremos dificuldades de convencer as pessoas. Mas se nós entendermos, a partir da dinâmica do maravilhoso Espírito Santo e da visão orgânica, a igreja é um organismo e é inevitável que o organismo cresça, que ele se multiplique, que ele avance. Então, se nós entendermos nesses dois tipos de lentes, nós vamos até te glorificar, Senhor, por aquilo que foi tratado nesta lição, nesta manhã do teu santo dia. Meu Pai querido, ensina-nos a administrarmos os talentos que nós temos, que nós entendamos como tua voz, Pai, na boca de Paulo, dizendo: ninguém despreze a tua mocidade. Ele estava falando como um pai, certamente ele estava sendo usado pelo Pai Celestial. Que nós não percamos talentos por truculências relacionais. E de igual maneira, Senhor, que os nossos jovens, como foi recomendado pelo pastor Samuel, que os nossos jovens também, mesmo sendo avançados em tecnologia, que eles não se sintam superiores aos idosos que têm a experiência. Senhor, faz com que a ação do Teu Espírito Santo promova, sim, uma união tão linda, tão maravilhosa, na qual todos se sintam realizados, que o resultado seja realmente o mundo sendo evangelizado com a principal estratégia esboçada pelo Senhor Jesus Cristo. Nisto saberão todos que sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, Senhor, que este conflito de gerações seja vencido pelo amor, pela ação poderosa do Teu Espírito Santo. E, como mencionou o pastor Samuel, pela intencionalidade, que os Teus filhos tenham essa vontade, caminhem nessa direção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a bênção específica, ou melhor, uma bênção funcional da chamada bênção apostólica, na pessoa do Espírito Santo, comunhão, seja uma realidade constante no meio do teu povo, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor Zé, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. Por esse tempo aqui com a gente, foi enriquecedor. Meu irmão, minha irmã, nós nos encontramos na próxima semana, conversando sobre a lição de número 10, uma comunidade atraente. Que Jesus abençoe grandemente a sua vida, que você tenha um feliz sábado, uma feliz semana, e nós nos encontramos aqui no próximo sábado, às 9 horas, da nossa Escola Bíblica Especial. Que Jesus te abençoe. Prezado irmão, prezada irmã, amigo e amiga, que a paz de Jesus esteja contigo. Este é o momento missionário da Junta de Missões, série Encontros que Transformam. Hoje refletiremos sobre o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Esse encontro se deu durante uma viagem que a equipe missionária de Jesus fazia da Judéia para a Galileia. O texto bíblico do Evangelho de Cristo, escrito por João, afirma no capítulo 4, versículo 4, o seguinte: no caminho, ele tinha que passar pela região da Samaria. Numa outra versão, a gente encontra: entretanto, era-lhe necessário atravessar por Samaria. A história é muito conhecida. Trata-se da mulher samaritana que tinha o hábito de se dirigir ao poço de Jacó, normalmente por volta do meio-dia, para tirar água. Horário improvável para o feito. Horário do sol mais forte, do calor mais causticante.
ela procedia assim por causa da rejeição que sofria. Não queria se encontrar com outras mulheres para não ser desprezada. Aliás, ela estava cansada de rejeições e desprezos, e para não passar por maiores constrangimentos, decepções, frustrações, pagava o preço altíssimo de ir sozinha ao poço e no horário mais comprometedor para a sua saúde. O texto bíblico deixa claro ainda que, por conta do vazio existencial, a mulher buscava relacionamentos impróprios que nunca podiam preenchê-la, e isso havia se tornado um círculo ainda mais prejudicial para a sua vida. Entretanto, neste dia, Jesus estava à sua espera e por isso tudo mudou. Jesus se apresentou pedindo água com o propósito de alcançar aquele coração que vivia desprezado, em profunda angústia, dor e desilusão. O texto bíblico é extraordinário, forte, poderoso, direto, intenso, decisivo. Era-lhe necessário passar por Samaria. João 4,4. Jesus tinha um encontro marcado com a mulher samaritana. Este encontro estava na agenda divina. Jesus se apresentou de forma singular para oferecer à mulher aquilo que ela tanto precisava, que sempre desejou, esperou, buscou, sem nunca encontrar. Jesus sondou o coração daquela mulher, viu que ela tinha muitos tipos de sede, por isso lhe ofereceu a água viva. Jesus tinha como propósito, desde o primeiro momento, transformar completamente a vida da mulher samaritana. Jesus teve um encontro verdadeiro, profundo, impactante, transformador com a mulher desprezada. E isso resultou em uma vida com propósitos, com objetivos elevados. Isso resultou em uma vida com missão. Por causa da transformação realizada por Jesus, a mulher samaritana assumiu a missão de proclamar a salvação em Cristo Jesus para toda a cidade de Samaria. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, amiga, o encontro com Jesus sempre vai resultar em uma profunda e completa transformação. Jesus faz tudo novo. Jesus faz milagres, transforma vidas e situações. Você já se encontrou com Jesus Cristo? Assuma o compromisso de viver em missão. Você ainda não reconheceu Jesus como teu Salvador e Senhor? Faça isso agora. Tenha sua vida completamente transformada e venha participar da equipe de Jesus. Participe com a Junta de Missões na proclamação do Evangelho de Cristo e da manutenção dos projetos missionários no exterior. Faça a tua oferta. Na tela temos o QR Code, as contas da Junta de Missões para transferências e depósitos bancários. Ajude-nos no cumprimento da missão de Jesus na terra. Ao orar por missões e projetos missionários, apresente também os países e os cristãos perseguidos da Janela 1040. Acompanhe nas lições bíblicas e participe conosco das intercessões. Que Jesus continue te abençoando com paz.